Pessoal, nós paramos aí falando sobre as fraturas, né? E a gente vai falar agora das definições, né? O que é fratura, pessoal? A fratura é quando a gente tem uma quebra, né? Que pode ser total ou parcial da estrutura óssea, ou seja, qualquer osso do nosso corpo. E ela pode ser uma fratura fechada ou exposta. A fratura fechada, pessoal, é quando não há rompimento da pele. Agora, a fratura exposta é quando você tem uma ruptura da pele, sendo que pode ser pelo próprio fragmento do osso, pode perfurar e aí ele pode ultrapassar aí a cápsula articular, ultrapassa o músculo, ultrapassa a pele, esse fragmento e fica exposto. Geralmente a fratura exposta, pessoal, são fraturas graves, porque a gente pode favorecer a entrada de uma bactéria, né, de um micro-organismo, principalmente a bactéria, e essa bactéria ela pode rapidamente, pela sua corrente sanguínea, disseminar aí por todo o seu organismo, provocando aí o que a gente fala de infecção generalizada. Então a fratura geralmente ela é grave, e aí a fratura exposta, né? E aí a gente sempre tem que ter, o paciente geralmente tem que entrar pela antibiótico-terapia, ou seja, vai precisar fazer o uso de antibióticos associado a todos os outros tratamentos, né? Para poder ele não ter aí a disseminação desse micro-organismo pelo nosso corpo. E aí nós temos agora, pessoal, como que a gente vai identificar e constatar aí uma fratura, né? Isso é muito importante para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar são as deformidades, né? Se um osso era para estar nessa posição e ele está deformado, já é um sinal bem grande de fratura. Então, por isso que a gente tem que conhecer a anatomia do nosso corpo, né? Então, se o antebraço tinha que estar nessa posição e ele tem algum desvio, essa é um sinal muito forte, uma indicação de fratura, né? Nós identificamos também uma fratura, por exemplo, da perna ou da tíbia ou da fíbula ou do fêmur. O paciente não vai ser incapaz de ficar em pé, né? E ele tem uma perda funcional como sinal de uma fratura. E a gente consegue também perceber, pessoal, a fratura pela palidez ou cianose das extremidades. O que é? Se eu tive uma fratura, suspeito de uma fratura do meu antebraço, as extremidades da minha mão vai ficar cianótica, ou seja, cianose é uma cor azulada, né, roxeada, e vai estar o que também? Pálida. É um sinal de que perdeu ali a circulação sanguínea. Então é mais um sinal forte de que tem fratura. A terceira coisa, pessoal, o espasmo da musculatura. O músculo ele fica todo enrijecido, duro, e aí é uma resposta do nosso organismo para proteger aquele osso fraturado, né? Um quarto sinal aí, se você percebeu que tem ferimentos, se feriu a pele, dependendo do ferimento grave, pode ter fratura. Então é uma quarta coisa que a gente precisa observar aí. Se também tiver dor à manipulação, você só de encostar o paciente está gritando de dor, é mais um sinal aí de fratura. O enchimento capilar, que é o edema, né? Então vai ter inchaço, vai inchar na hora ali, é mais um sinal de fratura. E o comprometimento da sensibilidade. Então, geralmente, numa fratura, por exemplo, de rádio ou ulna, você vai ter essa região aqui um pouco anestesiada, né? Essa região da fratura muito dolorida, porém as extremidades costumam perder a sensibilidade, diminuir essa sensibilidade. Pessoal, a gente vai falar de algumas fraturas que são muito comuns e que com certeza vocês trabalhando aí, né, na área da imobilização ortopédica, uma das fraturas mais comuns que existe é a fratura de Colles. A fratura de Colles, essa fratura, é uma fratura do punho na qual o rádio, na parte distal dele, é fraturado com um fragmento distal deslocado posteriormente, resultante de uma queda sobre o braço estendido. Eu vou mostrar para vocês aqui na figura. Então nós temos aqui
uma fratura de Colles. Vocês vão observar aqui que a cabeça do rádio quebrou, né? E aí você tem um deslocamento, a cabeça vai vir para essa região né, posterior, se a gente colocar na posição anatômica. E aí você vai ter um desvio, né? Você consegue perceber nitidamente que o braço está fora da posição, né? Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Você vai observar a mão do paciente desse jeito. Então essa fratura acontece principalmente quando o paciente cai com a mão estendida. Então, pessoal, se a gente levar um tropeção, a primeira coisa que a gente vai levar para se proteger é a mão à frente, né? Para a gente proteger o rosto, a cabeça. Isso é até um reflexo. Então, quando você leva a mão, o peso do seu corpo vai inteiro em cima do seu punho, e aí a gente tem a chamada fratura de Colles. Então, o que é a fratura de Colles, pessoal? É a fratura distal do rádio, comprometendo o nosso punho quando a gente cai com a mão estendida, tá? Então, isso é a fratura de Colles, fratura distal de rádio com desalinhamento do punho, né? Desalinhamento aí do nosso punho, acontecendo aí geralmente quando a gente cai com o braço estendido, né? Ou seja, o braço com a mão para frente, tentando proteger o nosso rosto, né? Tentando proteger o nosso corpo, na verdade. Um outro tipo de fratura muito comum, pessoal, é a fratura de pote. A fratura de pote também é bem comum, né? Esse termo é antigo, ele é usado para descrever uma fratura completa da fíbula distal, né, com dano importante da articulação do tornozelo, incluindo dano ligamentar associado à fratura da tíbia distal ou do maléolo lateral, medial. A fratura de pote, pessoal, é uma fratura de tornozelo, né? Ela geralmente acontece quando o paciente faz uma entorse, que a gente tem uma entorse quando o pé tá nosso pé está nessa posição, ele faz isso daqui, ó. Então você torce, aquela entorse que você fez com o pé, com a parte interna dele virando para a lateral, né, caracteriza a fratura de Colles. Então é uma fratura do maléolo, né? Onde que está essa fratura, pessoal? Nessa região aqui, ó. Né? Então você pode ter tanto aqui quanto aqui. Então a fratura de pote é a fratura do tornozelo que pode acontecer na parte distal, né, da tíbia ou do maléolo medial, tá certo? Então nós temos aqui a fratura de pote acontecendo. Pessoal, a gente vai ter outros tipos de fratura, né? Também que a gente vai falar com vocês. Fratura de patela, muito comum, paciente que cai ajoelhado, né? Então a chamada fratura estrelada. Essa fratura estrelada, a gente tem aqui um exemplo, ó. Então são várias fraturas num único local. Então a fratura estrelada a gente tem, ela acontece muito, acomete muito a patela, né? Uma alta incidência quando o paciente cai ajoelhado, principalmente o paciente mais idoso. Então a gente fala que houve uma fratura estrelada da patela. Temos a fratura de tofo ou fratura explosiva. Passou aqui, pessoal. Vamos mostrar para vocês aqui um exemplo. A fratura de tofo ou explosiva, essa fratura comunitiva da falange distal pode ser causada por um golpe esmagador da porção distal do dedo polegar. Então, pessoal, é o famoso aí pisão, né, no dedão, no hálux, né, na falange distal, ou quando cai alguma coisa muito pesada em cima do seu pé, da sua falange, do dedo, e aí a gente tem aqui, ó, essa fratura nessa parte distal. Então essa fratura na parte distal vai acometer aí a chamada fratura explosiva ou fratura de tofo. Pessoal, daqui a pouquinho então a gente volta para a nossa quinta parte e última parte da nossa aula. Então até daqui a pouco.